Juliana Volkmer e vou falar um pouco sobre história do teatro. O vídeo de hoje é sobre o Teatro Dom Pedro II, um importante teatro de Porto Alegre no século XIX. Então, vamos voltar um pouquinho ao passado? No último episódio, a gente viu que a Casa da Ópera, durante alguns anos, foi gerenciada por um padre franciscano, o Padre Amaro, que teve muito sucesso na sua empreitada. Outro momento importante da história da Casa da Ópera é o ano de 1828, quando foi formado um grêmio dramático chamado Sociedade Teatrinho. A Sociedade Teatrinho tinha direção do João Batista Cabral e era formada por um grupo de jovens da elite. É importante a gente frisar que essa sociedade ela foi matriz para outras 40 entidades do gênero que surgiram em Porto Alegre ao longo do século XIX. Então ela foi muito importante para a nossa história. Outra coisa também importante é a gente pensar que no ano de 1808 a família real portuguesa vem para o Brasil. E isso faz com que a visão sobre o teatro mude. O teatro ele passa a ser visto como um local da elite, da burguesia. Então a nossa sociedade de teatrinho vai ser muito feliz nas suas encenações. Algumas peças têm nomes bem inusitados, como Casamentos e Cartazes ou Acasos Noturnos. Melhor ainda, Perigo dos Casados quando se fingem de solteiros. Imaginem só. Além disso, essas peças, muitas delas, eram de autores locais. Olha que luxo. Infelizmente, no ano de 1833, as instalações da Casa da Ópera vão estar totalmente deterioradas. Por quê? Principalmente por causa das inundações. Lembrem que a Casa da Ópera ficava pertinho do Guaíba, onde hoje é a nossa rua Uruguai, ali no centro. Além disso, em 1835, eclode aqui no estado a Guerra dos Farrapos. Então, isso faz com que realmente as atividades sejam suspensas. E esse espaço da Casa da Ópera, pasmem, vira uma estrebaria. Vejam a que ponto as coisas chegaram. Em 1839, a Casa da Ópera é demolida em função das reclamações dos moradores da região que queriam que aquele espaço ali fosse aterrado e chamavam inclusive de Seminário de Mosquitos, tamanha podridão do local. Mas Porto Alegre não fica sem teatro durante muito tempo, porque no ano de 1838, antes mesmo da Guerra dos Farrapos terminar, a Sociedade Dramática Particular, através de 3 sócios, vai alugar um conjunto de casas térreas na Rua de Bragança, que hoje é a nossa rua Marechal Floriano Peixoto. E ali vai ser instalado o Teatro Dom Pedro II, o segundo teatro de Porto Alegre, que vai ter instalações precárias, não vai ser lá muito grande, mas vai fazer muito sucesso durante um bom tempo. Na Porto Alegre, que na época tinha em torno de 20 mil habitantes. Ali aconteciam apresentações de dramas e comédias românticos, de farsas, melodramas, alguns trechos de óperas italianas, espetáculos de marionetes e algumas atrações bem inusitadas, como de engolidores de espada, comedores de fogo, mágicos, contorcionistas, instrumentistas exóticos e dança em cima de equinos. Vocês conseguem imaginar isso? Pois então. Além dessas apresentações, a maior parte da programação do Teatro Dom Pedro II era vinda desses grupos locais, mas aconteciam também apresentações de artistas e de grupos de fora. É importante a gente frisar também que o Teatro Dom Pedro II foi uma iniciativa totalmente privada. O governo não colaborou com nada na época. Veja que surpreendente. Uma curiosidade
No ano de 1868, nas dependências do Teatro Dom Pedro II, foi fundada a Sociedade Partenon Literário, que é uma entidade super importante para a cultura do nosso estado. Infelizmente, em 1871, o Teatro Dom Pedro II fecha as suas portas, mas Porto Alegre não fica sem teatro, porque nessa altura do campeonato o nosso Teatro São Pedro já existia. Mas isso é assunto para um próximo episódio. Muito obrigada pela companhia, obrigada a todas as pessoas que estão ajudando a divulgar o canal, as pessoas que se inscreveram. Se tu não te inscreveu, te inscreve, tem um ícone aí abaixo no vídeo que é só clicar para seguir junto comigo nessa jornada em direção ao nosso passado teatral. Fiquem bem, fiquem em casa se possível, consumam arte, consumam cultura, prestigiem os artistas locais, porque a gente precisa muito.